Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. O foco é Gênesis, capítulo 1. Oi, isso mesmo. A gente está usando o texto bíblico, claro, e também um comentário que aprofunda bastante, né? Na teologia, na linguagem. Sim, ajuda a dar contexto. E tem também um resumo para a gente não se perder nos pontos principais. Boa. E a nossa ideia aqui é entender melhor essa narrativa da criação, sabe? Olhar o que Deus faz, o que Ele diz e como as fontes interpretam isso. Exato. É ir um pouco além da leitura, né? Ver a estrutura, o significado das palavras, as implicações teológicas que esse texto tão fundamental levanta sobre as origens. Então vamos lá. Começa com no princípio, Bereshit em hebraico, que, aliás, dá nome ao livro, né? Origem. Isso. Deus cria os céus e a terra. Mas o comentário já traz algo interessante sobre esse princípio, né? Não é exatamente o dia 1, como a gente pensa direto. Pois é. O comentário sugere que talvez o versículo 1 seja um ato criativo inicial, sabe? Num tempo bom, talvez indeterminado, antes dos 6 dias que vem depois. E a palavra-chave é bará, criou. O comentário frisa muito que bará na Bíblia é usada para essa ação divina específica, criar algo do nada, ex nihilo. Ah, entendi. Não é só fazer, é criar mesmo. Exatamente, mostra o poder da palavra de Deus. Disse Deus, e assim foi. E já posiciona Deus como alguém distinto, sabe? Separado e acima da criação. Bem diferente de ideias como o panteísmo, por exemplo. E o cenário inicial que descreve? É forte? A terra sem forma e vazia, torro ou aborro. Sim, as fontes descrevem como algo desolado, meio caótico, escuro e coberto de água, o terrom, o abismo. Mas não estava abandonado nesse caos, né? Não, de jeito nenhum. O texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É uma imagem de presença ativa, sabe? Uma energia ali pronta para organizar tudo. Interessante. O comentário vê isso como um sinal da Trindade já atuando ali? Vê como indício da participação do Espírito na criação, sim. Um tema teológico importante. Ok. E aí começa a sequência dos dias que a gente conhece mais. Dia 1, luz e trevas separadas. Isso. Dia 2, o firmamento, separando as águas. Dia 3, terra seca, mares. E, olha só, a primeira vida, as plantas. Dia 4, os luminares, sol, lua, estrelas. Dia 5, vida na água e no ar. Peixes, aves. E o dia 6, os animais terrestres. E, finalmente, o ser humano. Sobre esses dias, o comentário é bem enfático na interpretação, né? É sim, aquela frase, tarde e manhã, que se repete. Dia 1, dia 2. Exato. O comentário interpreta isso como dias literais, de 24 horas. Ele até menciona que existem outras visões de períodos longos, eras. Sei, a visão do dia era. Isso. Mas o comentário argumenta contra, muitas vezes ligando essas visões a tentativas de conciliar com teorias evolutivas, sabe? E também ressalta a implicação disso para a questão do sábado, que seria um memorial dessa semana literal. Entendi. E tem aquele refrão constante, e viu Deus que era bom. Pois é. A cada passo, essa avaliação. E do final do 6º dia não é só bom, é muito bom. Exatamente. Isso reforça muito a ideia de ordem, de propósito, de perfeição no que Deus estava fazendo. Tem os detalhes curiosos na ordem, né? Tipo a luz no dia 1. Ah, sim. A luz Or aparece antes dos luminares, os Meoroth, portadores de luz, que só vêm no dia 4. Como o comentário explica isso? Ele foca na função. Diz que a função principal desses corpos celestes no texto é marcar o tempo, dias, estações, anos e governar o dia e a noite. Ah, faz sentido. E a fonte deixa bem claro, nada a ver com astrologia ou adivinhação. A função é prática, para organizar a vida na Terra. Certo. E quando chega na criação da vida animal e vegetal, aparece aquela frase, segundo as suas espécies. Sim, isso é repetido várias vezes. O que o comentário diz sobre isso? É contra a evolução. Ele interpreta essa frase como um limite estabelecido por Deus. Quer dizer, a vida teria sido criada em tipos básicos distintos. Pode haver variação dentro desses tipos, mas não uma evolução de um tipo para o outro a partir de um ancestral comum. Entendi. Variação sim,
mas não macroevolução, na visão deles. Exato. E tem uma distinção de linguagem interessante. Nefesh Hayah, alma vivente ou ser vivente, é usado para os animais. 5 e 6. Isso, mas não para as plantas. O comentário sugere que isso indica um nível de consciência, de sensibilidade nos animais que as plantas não teriam. Fascinante. E aí o clímax? A criação humana. A linguagem muda de novo. Façamos o homem à nossa imagem. Esse plural? Chama atenção, né? Muito. Mas logo depois fala, Deus criou o homem à sua imagem, no singular. Como as fontes lidam com isso? Bom, a interpretação teológica do comentário vê o façamos como um sinal da pluralidade em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo agindo juntos. A Trindade de novo. Isso. Mas o singular logo em seguida, Deus criou, reafirma a unidade de Deus. Não são vários deuses, é um só Deus. E a imagem? É só aparência física? Não, o comentário diz que vai além. Reflete o caráter de Deus, a capacidade de se relacionar com Ele, com os outros, a racionalidade, a moralidade. E o texto é bem claro. Homem e mulher os criou. Os dois recebem a bênção, a responsabilidade de multiplicar, de cuidar da terra. Exatamente. Um domínio que o comentário faz questão de notar é de administração, de cuidado responsável. Não de exploração sem limites. E tem a questão da comida original, né? Ah, sim. Outro ponto que o comentário destaca. Deus indica plantas, frutos, sementes como alimento, tanto para os humanos quanto para os animais. Então, a interpretação é que não existia morte, nem um animal comendo o outro, no início? Essa é a visão apresentada. Nada de predação. A permissão para comer carne, segundo essa linha, só viria bem depois, lá depois do dilúvio. Uau! Isso leva àquela avaliação final de Deus sobre tudo. E eis que era muito bom. É, uma declaração poderosa. Para o comentário, isso fecha a ideia da perfeição original. Ou seja, o mal, o sofrimento, a morte não faziam parte do plano inicial de Deus para a criação. Seriam consequências de algo que aconteceu depois. Exatamente essa leitura. A criação original era completa, perfeita, harmoniosa. Sem falhas. Ok. Então, resumindo o que a gente viu nessas fontes. A criação a partir do nada, o bará, a interpretação dos dias como literais de 24 horas, A criação por espécies definidas com variação interna, a criação especial da humanidade à imagem de Deus, homem e mulher, com responsabilidades, e a conclusão dessa obra como muito bom, perfeita em sua origem, sem morte ou violência. Para quem nos ouve, essa análise de Gênesis 1, com base nessas fontes, dá um panorama sobre como se entende a origem de tudo, quem é Deus como Criador, o propósito original do mundo e da gente. Sim, estabelece bases importantes para muitos conceitos teológicos, como ordem, beleza, valor da criação. E para a gente pensar um pouco, se Gênesis 1 descreve esse mundo muito bom, onde, segundo essas interpretações, a vida era sustentada, sem essa luta, sem morte. Como essa imagem conversa com o mundo que a gente vê hoje? É uma boa pergunta, né? Que tipo de reflexão surge quando a gente compara esse ideal descrito ali com a nossa realidade? Com o sofrimento, com a violência que existem? Fica aí a questão para a gente continuar pensando.